Com a paz do Senhor. Aleluia. Deus já tem falado nesta manhã. Aleluia. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de João. Vamos estar lendo o capítulo 20. Aleluias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Eu estava... Já faz um tempo que eu estou com essa palavra no meu coração. E durante esta semana eu estava orando ao Senhor, pedindo: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja no domingo? E esta palavra, ela veio muito forte ao meu coração. Eu preparei o esboço. E aí depois, a gente como ser humano, né, olhando às vezes a circunstância, pensei, talvez não seja aí uma outra palavra. Mas hoje, nos últimos 40 minutos do segundo tempo, o Senhor confirmou, através dos louvores, né, que seria esta a palavra que realmente o Senhor quer trazer nesta manhã. O Senhor nesta manhã quer fazer um carinho no teu coração. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de justiça, como foi falado ontem, um Deus que se ira, mas é um Deus também que ama. É um Deus também que não aguenta o coração de um filho quando está quebrantado, quando está sofrido. Ele não aguenta. Então esta manhã é uma manhã no carinho do Senhor para a tua vida. Aleluia. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e, abaixando-se, viu no chão lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora. Repita comigo. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela. Repita comigo. Estando ela. Estando ela. Pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Então, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluias. Senhor Deus, nosso Pai, estou aqui, Senhor, junto com a Tua igreja, Pai. Senhor, somos carentes de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, Pai. E hoje, Senhor, foi-me incumbida esta tarefa, Senhor, de ser um canal nesta manhã. Meu Pai, eu te peço, Senhor, como sempre tenho te pedido, ó Pai, vem me capacitar, Senhor, porque Tu sabes, Senhor, que sou limitada e pequena. Mas eu te peço, Senhor, usa-me, ó Deus. Senhor, venha glorificar o Teu santo
nome nesta manhã, Senhor, que toda a glória venha a ser dada a Ti, ó Pai. Ó meu Deus, tudo que o Senhor colocou no meu coração, ajuda-me a passar, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias. E os amados irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós sabemos que é um dia especial. Por que é um dia especial? Hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia. Nós sabemos que a Santa Ceia, ela não é somente um ritual, ela não é somente uma tradição que os crentes fazem todos os domingos, todos os primeiros domingos do mês, a igreja se junta para fazer a Santa Ceia. Não é somente uma celebração, não é somente um ritual. Nós, quando nos unimos para ceiar, nós lembramos de Jesus, nós lembramos daquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz, e automaticamente nós lembramos que naquela cruz nós fomos libertos. Eu e você não tínhamos direito de estar aqui, mas foi através do sacrifício de Jesus que nós estamos aqui. É por isso que o povo de Deus se reúne e celebra a Santa Ceia, para relembrar, para fazer memória daquilo que Jesus passou. É um mandamento dele. Ele mesmo disse, né, para todos, quando se juntarem para celebrar a ceia, e lembrar que o corpo e o sangue, né, era o corpo e o sangue dele, o qual nós fazemos parte. Mas muitas vezes nós permanecemos somente pensando no sacrifício, somente paramos aí no sacrifício de Jesus, que Jesus morreu, e esquecemos do maior de todos os eventos, a ressurreição de Jesus Cristo. A maneira, o motivo de estarmos aqui, o motivo da igreja existir, é porque Ele ressuscitou. Aleluia! E naquela ocasião, os discípulos, depois da crucificação de Jesus Cristo, foram dispersos. Eles estavam tristes, abalados. Embora Jesus havia falado por várias formas que Ele iria, era necessário que Ele morresse, padecesse. Mesmo assim os discípulos não entenderam. E quando Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram se sentindo só, ficaram sem o mestre dele, sem saber para onde eles iam, não sabiam como fazer. Era um dia de tristeza. Logo após que Jesus foi crucificado e foi sepultado, houve tristeza. Os discípulos correram para suas casas. E aqui a palavra do Senhor diz que uma mulher a qual há um tempo atrás Jesus havia expulsado 7 demônios dela, esta mulher se chamava Maria Madalena. Ela não pôde participar do sepultamento de Jesus, o qual nós sabemos que José de Arimateia, que se agradava de Jesus, deu o sepulcro para que Jesus fosse sepultado. Também Nicodemos ajudou, trazendo os panos de linho para que Jesus tivesse um sepultamento digno. Maria não estava perto, mas ela ficou olhando de longe. Então nós sabemos pela tradição que Jesus faleceu 3 dias antes, né, desse primeiro dia da semana, ou seja, foi na quinta-feira. Na sexta-feira nós sabemos que é na tradição da preparação, porque no sábado nada se podia fazer. Então Jesus foi sepultado e no sábado não se podia fazer nada. E aí eu já fico pensando como estava o coração desta mulher, esperando durante aquele sábado inteiro, esperando amanhecer para poder ir ao sepulcro. Aqui diz a palavra do Senhor no versículo 1, que era de madrugada, ainda escuro, quando ela resolveu sair e ir até o sepulcro. Ela queria ver de perto se Jesus, como um judeu, tinha sido sepultado de forma digna. Ela queria ir lá levar os ungüentos, fazer o que ele merecia, como ser sepultado. E aí quando ela chega lá, ela tem um susto. Ela encontra o sepulcro aberto. Sepulcro é lugar de dor. Aí vocês imaginam, elas já estavam com aquela dor, sem o amado dela, sem o amado Jesus, não sabia, né, que Jesus haveria de ressuscitar. Ela estava assim como os discípulos, sofrendo a
sofrendo a perca de uma pessoa tão querida. O que seriam deles agora? Jesus já não estava com eles. O que seriam deles? E aí, além dela sentir toda essa dor, ainda quando ela chega diante do sepulcro, ela viu que mexeram. Uma coisa é a gente sentir dor, e a pior coisa é quando alguém ainda ousa a tocar na nossa dor. Ela foi surpreendida. Ela não esperava. Ela estava com um projeto de chegar até o sepulcro, fazer todos os trâmites do sepultamento, né? Trocar os panos se tivessem ruins, passar mais unguento. Ela queria cuidar do seu Senhor. Ela queria não somente cuidar, mas ela queria, nem que se fosse pela última vez, poder olhar e chorar a morte do seu Senhor. Mas chegando lá, ela viu o sepulcro aberto e ela viu que estava vazio. E ela ficou desesperada. Diante do desespero, ela viu que ela não podia fazer nada sozinha. E o que ela fez? Ela foi em busca de quem podia ajudá-la. Ela foi imediatamente, ali no versículo 2, correu e chamou. E foi a Simão Pedro, chamou Simão, e veio ele outro discípulo. Ela chamou aquele a quem ela achava que estava no mesmo propósito que ela. Ela chamou então eles, e eles foram até lá. Mas a palavra do Senhor diz aqui que eles correram até lá. Primeiramente correu João, né? O próprio João que escreveu este livro. Ele correu apressadamente, talvez por ser mais novo, e Pedro foi mais atrás. E eu estava lendo sobre este trecho. Pedro talvez foi atrás, não porque não tinha força para correr para ver. Talvez Pedro estava ainda lembrando do que ele havia feito. Ele iria encontrar o corpo de Jesus ali. E ele lembrando que dias antes ele havia negado o mestre por 3 vezes. Então ele foi devagar para tentar se compor de como seria aquele encontro ao ver Jesus ali. Eles tinham em mente um Jesus morto. Eles tinham em mente um Jesus que tinha sofrido, que estava machucado, que tinha passado todo tipo de situação, vergonha, tudo ali na cruz. Então por isso que Pedro foi depois. Mas chegando os dois, olharam no sepulcro, se abaixaram. Eles não entraram, eles olharam apenas, viram que não tinha nada e voltaram. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por um problema tão difícil e nós precisamos de ajuda das pessoas, mas aí as pessoas vêm apenas somente para ver, só para averiguar, e não nos ajudam. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela foi lá, ela se desesperou diante daquela situação e ela foi buscar ajuda. Foi diferente do que o nosso diácono Osmar falou aqui, que os amigos, a fé dos amigos ajudaram aquele paralítico a receber a cura. Mas muitas vezes a gente precisa de pessoas para nos ajudar, e as pessoas somente vêm para averiguar. Eles só foram para ver a situação que estava e voltaram. Diz a palavra do Senhor aqui que eles voltaram para casa. Em outras traduções diz que eles voltaram para si. Eles voltaram para o seu problema. Eles voltaram para lá, para casa, para tentar ver o que eles iriam fazer sem Jesus. E Maria permaneceu. Muitas vezes, como Maria, chamou aqueles discípulos achando que eles estavam junto com ela naquele propósito. Ficamos sozinhos. Quantos de nós achamos que dentro de um propósito estamos com alguém, e na hora que nós mais precisamos, este alguém vira as costas? Aleluia! Mas aqui a palavra do Senhor nos diz, e aqui eu quero dizer para vocês, que é preciso perdoar. Muitas vezes os Pedros, os Joãos que vêm só para ver o seu problema e nada faz. É preciso perdoar, sabe por quê? Porque Deus é que está permitindo isso na tua vida. É Deus que permite, porque Ele tem algo maior para você. O que Deus tem para fazer na tua vida, as outras pessoas não podem participar. Ela estava sozinha.
tinha. E diz aqui no versículo 11 que ela estava chorando. Outras traduções diz: e Maria permanecia. E Maria permanecia. Muitas vezes nós não queremos permanecer diante do sofrimento, diante da luta, diante do vazio. Ali não tinha mais esperança. Levaram o mestre. Onde estava o mestre? Ela não sabia. Diante dos olhos dela, das circunstâncias, não havia mais esperança. Muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos e nós nos desesperamos, porque os nossos olhos, eles mostram, às vezes, né? Os nossos olhos vê, mas os nossos sentimentos causam algo muito maior do que verdadeiramente é. Maria, ela disse assim para os discípulos: levaram o mestre, eu não sei onde puseram. Em outras palavras, ela diz: roubaram. A preocupação dela era que fizeram algo de ruim com o nosso mestre. Onde está o corpo dele? O que fizeram com ele? Muitas vezes as circunstâncias ofuscam a nossa fé, ofuscam as promessas de Deus, ofusca tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós só vemos a derrota, nós só vemos a morte, nós só vemos a dor. Aleluias. E não é isso que o Senhor quer de nossas vidas. O Senhor quer que nós vivemos por fé e não por vista. Não podemos ser movidos pela vista. Se hoje, às vezes na nossa vida, estamos vendo problema, estamos vendo a derrota, o Senhor diz nessa manhã: não veja o teu problema, veja as minhas promessas. Aleluia. Veja as promessas e se firme nas promessas, porque nós andamos por fé e não por vista. Quando nós olhamos e nos paramos diante das circunstâncias, nós nos desesperamos, e o desespero nos causa aflição. O desespero deturpa os nossos pensamentos, nós ficamos abalados. Mas em nome de Jesus, olhe pelos olhos da fé, lembre das promessas que Ele te fez. Aleluia. O Senhor falou, Ele vai cumprir. Aleluia. O Senhor havia dito que era necessário que Ele morresse e para que nós tivéssemos salvação. Várias vezes o Senhor falou. Ele falou ali em Mateus 12:40: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Também João 2,19, Jesus respondeu e disse: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Outra vez ele diz ali em Marcos 8,31: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus havia falado, Jesus havia prometido que Ele ressuscitaria, mas Maria não estava lembrando daquilo. Maria estava vendo aquele sepulcro vazio e ela estava desesperada, porque o plano dela havia sido interrompido. Ela foi com a mente formada em chegar lá e fazer o que ela queria fazer, mas chegando lá Jesus não estava. Então ela ficou abalada e chorando. Mas tem um porém: mesmo que ela ficou chorando, ela permaneceu. Os discípulos chegaram lá, olharam vazio e voltaram para suas casas. Quantas pessoas desistem no meio do caminho por não verem o mover de Deus, por não verem as coisas, param, desistam. Mas nesta manhã o Senhor quer que você permaneça. Tem que ficar, fica no lugar que Deus te colocou, fica na posição do propósito que Deus te pôs. Se Deus te colocou em uma missão, é para você ficar. Não abandona. Se os teus olhos estão vendo morte, não abandona. Se os teus olhos estão vendo escuridão, é para você ficar. Aleluia. Fica chorando, mas fica. Fica sem forças, mas fica sem entender. Aleluia. Fica sem entender, mas fica. Aleluia. Maria Madalena chorava porque ela não entendia. Aonde levaram meu mestre? Aonde levaram meu Senhor? Maria chorava. Ela queria que os discípulos ajudassem ela a
discípulos voltaram, só foram lá e olharam. Realmente está vazio. Ela queria ajuda, mas não teve, então ela ficou chorando. O que vou fazer? O que vou fazer? Se sentindo sozinha. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, mas tem uma palavra para você, aleluia. Se o homem te deixou, Deus não deixa. Se falta homem, tem anjos, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você se sente sozinho, os anjos estão. Se está faltando homem, Deus envia anjos para te guardar, para estar contigo, para estar te consolando, aleluia. Ali 2 anjos se aproximando, estavam ali e falaram com Maria: mulher, por que choras? Oh, aleluia. Esta é a pergunta: por que choras? Aleluia. Por que choras diante do teu problema, Maria? Oh, aleluia. Por que choras diante da escuridão? Por que choras diante da dor, Maria? Os anjos perguntavam, mas a dor dela era tão grande que nem isso ela conseguia ver. Vocês entendem por que nós precisamos olhar por fé e não por vista? A vista, ela impede o agir de Deus na nossa vida, impede de ver a grandeza de Deus nas nossas vidas. Ela estava focada naquilo. Levaram meu Senhor, levaram o corpo dele. Ela não estava lembrando que ele iria ressuscitar. Ela estava pensando no corpo deitado, no Jesus deitado, machucado. Ela estava pensando em somente limpá-lo, cuidá-lo. Por isso nós temos que ter fé e crer nas promessas do Senhor. Ter fé no Deus que fala, no Deus que usa os servos dele e fala. A palavra de Deus, ela não é para entrar no ouvido e sair pelo outro. Tenha fé nesta manhã que Deus fala contigo, porque choras, aleluia. Essa situação, você está achando que é demais, mas o Espírito Santo de Deus diz que você está achando que é demais. Isso porque você não viu a glória ainda que vai vir sobre a tua vida, aleluia. Maria estava chorando porque queria o corpo de Jesus, mas Jesus tinha algo muito maior para ela. Foi para ela só, ela que teve, que viu. Por isso, em nome de Jesus Cristo, creia nas promessas do Senhor, aleluia. E continuando, a Maria estava chorando ali, e ela ouviu mais uma vez Jesus dizendo, o próprio Jesus dizendo, aleluia. Quando nós permanecemos, aleluia, mesmo sem força, aleluia, mesmo sem entender, mas nós permanecemos, Ele nos suporta, aleluia. Ele veio ao nosso encontro, aleluia. Vocês acham que Jesus já não estava ali? Jesus havia ressuscitado logo no virar, na madrugada de domingo, aleluia. Mas ele estava ali para ver como ia agir aqueles discípulos, como ela ia agir. E ele viu que ela permaneceu. É importante permanecer, é importante perseverar, é importante ficar. Fica no lugar da dor, fica no lugar da angústia, fica no lugar do desprezo, fica no lugar da solidão, porque Jesus virá te encontrar, aleluia. Você não vai ter encontro com o homem, e não vai ter encontro com o homem, mas o próprio Deus, aleluia, vai se revelar a ti, aleluia, laramachaias, aleluia, oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Deus bendito, Deus santo e poderoso, aleluia. Glorifica o Senhor, aleluia. Exalta o Senhor nesta manhã, oh grande Deus, aleluia. Se até hoje você chorou porque você
que Deus te fez. Aleluia. Então Jesus foi e disse, se aproximou ali, e ela mesmo assim, chorando, ainda focada na dor, ela pensou que era um hortelão, que era um jardineiro. Oh meu Deus, como é difícil nós não enxergarmos. Deus está falando, Deus está dizendo, e ainda nós estamos querendo caminhar com os nossos caminhos. Deus falando, Deus se manifestando, e ainda nós querendo. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos mudar a nossa visão, porque Ele é vivo, Ele ressuscitou, e se Ele é vivo, Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Se Ele ressuscitou os teus sonhos, as promessas também ressuscitam juntamente com Ele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Continuando ela ali, né, parada, e ela disse, Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Ela estava preocupada com o corpo, ela estava preocupada com Jesus ali morto. E então ela ouviu aquela grande voz, aquela voz que é inconfundível: Maria, Maria, aleluia, a voz inconfundível do Mestre. Então quando Ele chamou ela pelo nome, ela reconheceu, e ela disse, Rabone, aleluia, ela reconheceu, aleluia, que o Mestre não estava morto, aleluia, mas Ele estava de pé diante dela, aleluia. Deus continua de pé diante do teu problema. O Senhor Jesus fica de pé, e Ele te chama pelo nome e te diz, eu estou vivo, eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo a tua dor. Então porque choras, não precisa chorar. Mulher, não chores mais. Mulher, eu estou vivo. Mulher, não chores mais. Não te apegues à tua tristeza, não te apegues ao teu sofrimento. Mulher, eu vejo o teu sofrimento. As pessoas te deixaram, as pessoas vieram só para ver a tua dor, só para muitas vezes fazer chacota de você. Mas eu te vejo, mulher, eu vim para te manifestar para ti. Eles não viram, mas tu serás a primeira a ver a ressurreição. Aleluia. Uma mulher, oh glória a Deus. Desculpa, irmãos, não é porque eu sou mulher não, mas glória a Deus, nós mulheres tivemos a mulher tão rejeitada naquela época, uma mulher, Maria Madalena, que tinha às vezes um passado, né, feio. Aquela mulher, ela viu Jesus, ela foi a primeira a ter encontro com a vida, a ter encontro com o Deus poderoso, ressurreto, aleluia. Por isso é importante permanecer, permaneçam. Nós temos a facilidade de desistir quando a situação vai apertando, quando a situação vai ficando difícil, nós temos a facilidade de desistir. Mas o Senhor nesta manhã, Ele diz para você, fica, permanece, mesmo sem força, mas fica. E outra palavra que o Senhor diz, perdoa. Se te abandonaram, perdoa. É porque Deus tem algo mais importante contigo. Deus tem um mistério contigo, aleluia, aleluia. Ele quer se mostrar para ti. Então não se magoe quando as pessoas não entendem o seu problema. Não se magoe quando você chama e pede ajuda e as pessoas saem. É permissão dele, aleluia. É permissão dele para que tu vejas o poder de Deus, para que tu vejas o poder de Deus. E outra, para terminar, aleluia, ali no versículo 18, no versículo 17, não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes, para que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Qual foi a primeira mensagem que ela levou para os discípulos? Não estava mais lá. Levaram. Aleluia. Sabe o que Deus quer dizer? Aleluia. Quando nós falamos dos nossos problemas para as pessoas, vamos levar às vezes um problema que é muito maior do que nós imaginamos por conta do nosso desespero. Mas quando Deus entra, quando Jesus aparece, Ele manda anunciar: vai lá no mesmo lugar, aleluia, e fala que eu ressuscitei, aleluia. Eu fico pensando Maria chegando lá de novo. Oh, glória a Deus, aleluia. Pensa comigo, pensa aí no seu problema, pensa, você que está chorando, que está sentindo, pensa no seu problema. Agora já se contempla você chegando e falando: eu não tinha. Para mim não tinha mais jeito, para mim acabou. Agora você chegando e falar: eu tenho jeito sim. A minha promessa se cumpriu, porque Ele fez, aleluia. Eu fico pensando Maria chegando lá e os discípulos: que foi? Já sei, você veio dizer que levaram, não achou ainda o corpo, Maria? E ela: não, eu não vim dizer isso não, Ele ressuscitou e eu vi, aleluia. Oh, glória a Deus, Ele ressuscitou e eu vi, aleluia. Tu verás a tua promessa se cumprir, tu verás a tua vitória, aleluia. O Senhor te diz: é só uma fase, é só um momento, tu verás, porque eu vivo, diz o Senhor. Ele vive, Ele contempla, Ele sabe da tua dificuldade. É só um tempo, espera, fica, permaneça, que agora você pode estar dizendo: eu não tenho, eu não posso, tá difícil, mas você vai dizer: eu tenho, eu posso, eu consigo, porque Ele me deu, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Se coloca de pé, aleluias. Deus maravilhoso, querido, aleluia. Deus santo, Pai, te glorificamos pela tua palavra, Senhor. Deus, obrigada pelo teu carinho, ó Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus amado, e venha, Senhor, ensinar-nos, ó Pai, a não andar por vista, mas por fé. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a olhar com os nossos olhos da fé e crer nas tuas promessas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amados, queridos irmãos, recebam essa palavra. Eu sei que esta palavra, ela tem um endereço certo. Receba essa palavra, receba esta palavra, tu que choras escondido, aleluia. Receba essa palavra, tu que anda traumatizado, só mesmo olhando o passado de dor. Receba essa palavra. O trauma, ele nos impede de olhar para frente, mas o Senhor te diz: é diferente agora, porque eu ressuscitei, aleluia. É diferente agora. Tira todo o trauma, em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado agora todo o trauma dos nossos corações, os traumas que nos fazem ver de forma errada as coisas diante de nós, em nome de Jesus Cristo.